Olá, ouvintes do Dani Talks. É um prazer estar aqui de volta em mais um episódio e dessa vez com uma convidada muito especial, que é a Heloísa Camarinha. Elo, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Bom, a Elo, ela é formada em nutrição, ela tem 3 especialidades muito interessantes e importantes. Uma é relacionada à nutrição humana, pelo GANEP, a outra sobre nutrição oncológica, pelo AC Camargo, e, não menos importante, uma especialização em suplementação nutricional pela USP. Hoje a gente está aqui para falar de um tema muito importante, que é o nosso dia de como que a gente se alimenta e o quanto a alimentação ela faz sentido para o nosso bem-estar e para a nossa longevidade. Então, Elo, seja bem-vinda ao Dani Talks. Obrigada. E agora a gente vai falar com um tema super interessante, que é relacionado à vitalidade e equilíbrio e à nutrição inteligente para executivos e mulheres na menopausa. Então, em um dos nossos episódios, a gente chegou a explorar com o médico toda a questão de reposição hormonal e a menopausa, e eu acho que vale muito a pena, dentro dessa perspectiva, a gente trazer para os ouvintes não só a importância de uma nutrição mais inteligente, atualizada, e, além disso, falar um pouco sobre o quanto a alimentação é importante para as mulheres que estão na menopausa. Então, para a gente falar sobre isso, antes de mais nada, eu gostaria muito de ouvir um pouco sobre a sua paixão por nutrição, o que te inspirou e o que te inspira hoje nesse dia a dia, e aí entrar nessa questão da oncologia, a visão holística de pacientes, que por mais que a gente esteja falando de executivo e menopausa, eu sei que você acaba tratando de uma família muitas vezes quando você começa. Então, qual é a sua paixão aí pela nutrição? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. E, bom, a nutrição, ela surgiu na minha vida já na adolescência, eu já me preocupava muito com uma alimentação saudável. A gente vem, né, de uma mãe que sempre trouxe alimentos saudáveis para casa, então isso já era uma rotina para nós. E aí, com o passar do tempo, eu fui me apaixonando por alimentos saudáveis mesmo, e nutrição, e principalmente, né, adolescente, emagrecimento, enfim, foi algo que me brilhou os olhos quando eu estava pensando em o que estudar como profissão, né? Eu também sempre gostei muito de medicina, então de hospital, da área da saúde, mas medicina era um curso no momento que era muito inviável para mim, para eu fazer. E aí no cursinho eu conheci uma colega de sala que tinha cursado nutrição até o último período, mas não quis terminar porque o último período eram os estágios obrigatórios. E um dos estágios era na área hospitalar, que tinha como objetivo atender pacientes com a dietoterapia, com a nutrição. Então, o que a nutrição traria de tratamento para esse indivíduo? E aí eu falei, tá aí, algo que tem total comunicação com o que eu sentia. Aí eu prestei a faculdade e foi uma escolha muito assertiva. No meio do caminho, durante a faculdade, eu ainda não tinha um direcionamento do que eu ia fazer. Eu tinha muita paixão pelas doenças, né? Eu sempre tive muita curiosidade do que acometia nas pessoas, que trariam uma doença, o que acontecia metabolicamente, os fármacos, enfim, toda essa nossa máquina, como ela funcionava diante de uma patologia. Aí, durante esse estágio, né, nos estágios curriculares, durante o estágio da área clínica, eu me apaixonei pela oncologia, porque eu tive como estudo de campo uma paciente oncológica, então a oncologia já meio que me escolheu. Então, eu me aprofundei muito nessa doença e comecei a desenvolver uma paixão ali. E é uma área, né, para quando a gente está se formando, muito jovem, poucas pessoas querem atuar nessa área, porque é uma área muito triste, né? Ainda mais quando você está em hospital, o paciente não está lá
normalmente de passagem para fazer um tratamento e voltar para casa, né? Normalmente ele já está num período mais terminal da doença, então você precisa ter uma veia que te conduza e que te faça acolher aquele público. E aí, por essa demanda não ser tão fácil de achar um profissional que goste, que tenha prazer nisso, a oncologia me escolheu e eu me aprofundei bastante nesse tema nos meus primeiros anos de formada. E desde do meu primeiro trabalho, na verdade, né? Até o final que eu fiquei na parte hospitalar, eu fiquei em oncologia com muito amor, assim. Então, eu me especializei, me aprofundei, e aí a gente vê como a nutrição, ela vai desde a prevenção até o tratamento, né, de qualquer doença. Sim. Então, foi muito interessante. Depois disso, eu saí da área hospitalar e fui para a parte de consultório, que é outra nutrição, assim. Uhum. Recentemente, eu vim num congresso da área clínica hospitalar, e eu falei, gente, é um mundo muito diferente, né? Então, a nutricionista clínica, ela tem uma abordagem completamente diferente da abordagem de uma nutricionista do consultório, que está tratando o ser humano, o indivíduo, na saúde, na prevenção, né? Então, a conduta é completamente diferenciada. E é muito gostoso, né? Essa transição de carreira, vamos dizer assim, de área de atuação, foi muito gostosa, né? Porque eu não tinha essa visão, né? Porque eu só via a visão do doente, né? Do acamado, da patologia. E quando você vai para a área da saúde, é uma gama imensa que a gente tem nas nossas mãos, né? Então, é tudo que a gente é capaz de fazer em benefício ao próximo e a nós mesmos, né? Então, são dois lados da moeda que a gente vivencia. Então, quando a gente está tratando a doença, a gente dá tanto valor à vida, a gente dá tanto valor à saúde, ao dia a dia que a gente precisa cultivar com bons hábitos. E quando a gente está tratando da saúde, a gente fica admirado quanta diferença faz na vida de um ser humano uma boa nutrição. E Elô, essa questão de você ter iniciado a sua carreira no ambiente hospitalar, com pacientes oncológicos, você diria que te trouxe um conhecimento, uma habilidade de também ter empatia, de lidar com um paciente que, entre aspas, nessa transição de carreira sua, é saudável e que muitas vezes não é obrigado a seguir um protocolo nutricional e você depende 100% de um esforço dele para uma mudança de hábito? É muito mais difícil, né? O paciente do consultório, primeiro que ele tem que vir por ele mesmo, né? Não pode ser algo imposto pelo médico ou pela família. Tem que ser algo muito, uma consciência dele mesmo, de que ele precisa fazer essa mudança. E aí é mais fácil a aderência, né, ao tratamento. É importante dizer também que o acompanhamento nutricional, a mudança no estilo de vida, principalmente alimentar, ela não vai acontecer em um mês, né? Que normalmente antigamente a gente dava uma receitinha de bolo lá de 1.500 calorias para ele fazer durante um mês. Ele não vai aderir a esses hábitos no primeiro mês. Então, o acompanhamento hoje em dia, ele tá um pouco mais humanizado. Então, a gente não quer ver o paciente só uma vez. A gente quer que ele volte, né? Então, a gente vai começando a melhorar esses hábitos desde a base. Então, ensinando as melhores escolhas, fazer mudanças. Então, a gente já não trata mais como uma dieta. A dieta é para quem tá doente. Então, aí eu preciso fazer uma dieta. Então, a pessoa é diabética, ela tem que fazer uma dieta para diabetes. Então, ela não vai poder consumir açúcar, enfim, refinados. Um paciente que tem uma doença cardiovascular, ele tem que fazer uma dieta porque ele já tem uma condição. Agora, a pessoa que é saudável e tem um colesterol alto, uma resistência insulínica, não, a gente pode ir conduzindo essa mudança de hábito aos poucos para que vire um hábito de vida, né? Para que esses padrões que foram criados ao longo da vida, eles sejam modificados, né? Sim. Qualquer hábito a gente não consegue mudar, virar só uma chavinha, né? É um processo. Então, no consultório, a maior dificuldade
é fazer o paciente entender esse processo. De que você não vai emagrecer 5 quilos em um mês, de que você não vai melhorar todos os seus parâmetros bioquímicos em 6 meses, e que você não vai conseguir fazer tudo direitinho todos os dias, né? Então, o ser humano tem muito essa coisa de 880, né? E esquece do meio termo, do meio do caminho. Que é você saber que um dia você vai comer bem, mas outro dia você vai ter vontade de comer um doce e tá tudo bem, né? Então é só você pensar que na próxima refeição eu vou voltar para o meu centro, para o que eu tenho que fazer. Então essa maleabilidade que a gente vai adquirindo com o tempo, né, de profissão, é o mais bonito, né? E é o que faz o paciente voltar, porque a gente começa a ter também um pouco mais de empatia com ele, né? De entender que tá tudo bem ele não querer voltar no próximo mês, e que se ele voltar só daqui 6 meses, a gente não vai ficar, nossa, por onde você andou, né? Porque tem muito aquilo de, nossa, mas você tinha que ter voltado. Não, é respeitar o tempo do outro, né? E na área clínica, não, né? O paciente tá lá, ele tem que fazer aquele plano alimentar, porque é uma condição que, se ele não fizer, pode levar a um agravamento, a uma coisa mais séria. E, então, é muito mais fácil. Então, eu lembro que quando eu comecei o consultório, emagrecimento, para mim, é insuportável de tratar, né? Porque o indivíduo quer que eu emagreça, né? Então, é muito natural o paciente colocar essa responsabilidade na mão do profissional. E nessa hora, na consulta, eu devolvo, porque não se trata só da minha conduta, né? Se trata de você conseguir aplicar. E, obviamente, que para aplicar esse plano, eu preciso entender esse paciente, né? Vê-lo como um ser inteiro. Então, isso também faz parte da abordagem que a gente precisa ter com esse indivíduo. Nossa, é tão delicado, porque você acaba entrando numa questão tão pessoal das pessoas, e aí, entrando um pouco na nossa temática, que é falar, entrar na questão da vitalidade dos executivos, né? Então, eu faço parte da área da saúde, você também, muitos executivos, médicos, eles acabam não conseguindo seguir hábitos ideais, né? Inclusive, os próprios serviços, muitas vezes, não têm uma comida saudável à disposição dos profissionais de saúde. Acho que isso vem mudando muito, mas como engajar essa pessoa no tratamento, e mais do que isso, o quanto uma boa nutrição ela traz mais vitalidade, mais produtividade. Eu acho que o engajamento, ele vem a partir da informação, né? Então, quando você tem a informação do que a nutrição ou uma atividade física vai proporcionar de bem-estar em você e te trazer benefícios, isso já é uma chavinha que você começa a pensar. Mas a informação depende muito da gente buscar a informação, né? Então, hoje a gente tem acesso à informação de forma, né, pulando nas nossas vistas. Então, a gente tem o celular, a gente tem revista, a gente tem muitos meios de comunicação que falam o tempo inteiro sobre a saúde. Então, eu acho que, obviamente, o mundo atual, né, os executivos principalmente, eles olham muito para performance, né? Para performance profissional. Então, o quanto eles entregam de resultados nos seus cargos. Mas eles esquecem que para você ter uma longevidade e continuar entregando bem, você precisa da base, que é o seu corpo, né? A sua saúde, a sua máquina. E para isso a gente precisa de nutrientes. E hoje se fala muito na saúde mitocondrial, que é o nosso núcleo das nossas células, que são onde acontecem as maiores reações metabólicas. E a saúde mitocondrial, ela é dependente, assim como muitas funções fisiológicas, de micronutrientes, né, e macronutrientes. E com o passar do tempo, com o envelhecimento, a gente vai degradando os nossos estoques.
e vai também não consumindo o suficiente para que essa máquina funcione da melhor forma possível. Então, a gente tem alguns fatores, né? Normalmente, os executivos, né, em altos cargos, eles já têm uma idade avançada. Poucos têm 30 anos, né? Então, a gente tem a questão da andropausa também nos homens, né? Falando dos homens. Então, a partir dos 30, a gente já tem estudos que mostram uma decaída da testosterona em até de 0,5% ao ano. Então, ele já tem uma queda desse hormônio, que é o que vai dar vitalidade, que vai dar vontade de fazer as coisas bem feitas, né? Vai trazer vício para esse homem. E se você tem esse declínio e ainda você tem hábitos de vida que não são saudáveis, então você não pratica uma atividade física, você come mal, a gente vai ter ganho de peso, né? E, obviamente, com a queda do hormônio, ganho de peso, a autoestima desse homem também vai ser comprometida. E aí, para que esse CEO exerça, esse executivo exerça esse cargo, né, na sua maestria, é importante que ele tenha um bom nível de testosterona e uma boa qualidade de vida. Eu estava ouvindo um podcast outro dia que estava falando que a maior parte dos homens que ocupam altos cargos, eles têm níveis de testosterona ótimos, né? E eles têm o quê? Hábitos de vida muito bons. Então, acordam cedo, fazem atividade física, têm uma boa alimentação. Isso é muito inteligente, né? E esse padrão de estilo de vida faz com que a gente fique mais inteligente também, né? Porque a gente está nutrindo o nosso cérebro, nutrindo as nossas mitocôndrias. E um dos fatores para que essas mitocôndrias funcionem de forma excelente é a prática de atividade física, né? Então, o nosso corpo é muito inteligente. A nossa saúde mitocondrial, ela depende de nutrição e de exercício físico, para que a gente mantenha a nossa máquina fazendo. Então, por exemplo, oxidando gordura, que é o que a gente vê que com o passar da idade a gente oxida menos gordura. Então, a gente queima menos gordura, porque a nossa mitocôndria está, de alguma forma, deficiente em micronutrientes normalmente e prática de atividade física. Uau! E aí, falando agora do lado da menopausa, para as mulheres, existe alguma mudança, alguma questão de nutrição que ela deve fazer parte desse tratamento? Para a mulher, é mais importante ainda o acompanhamento da nutrição, né? Do profissional nutricionista ou da mulher mesmo se informar. Porque com a chegada da menopausa, lembrando que o climatério ele já começa a dar sinais a partir dos 35 anos, dos 40 também a gente já tem uma piora, porque a gente começa a ter a flutuação hormonal. E essas flutuações hormonais, elas vão acontecer de forma muito sutil. Então, a mulher com 40 anos, ela tá voando, né? A maior parte delas já estão com os filhos crescidos, elas já estão super bem posicionadas profissionalmente, então elas têm aquela exigência de que elas têm que performar, né? Principalmente profissionalmente. E aí alguns sinais e sintomas podem aparecer e normalmente as minhas pacientes, elas olham como se fosse um sintoma de um burnout, de um cansaço, de uma fadiga pelo estresse do dia a dia, porque é mãe, é mulher, é esposa, é amiga, é profissional, é CEO, enfim. E não, muitas vezes esses sintomas, que pode ser uma falta de memória, uma insônia, né? Acordar no meio da noite, ou até uma TPM um pouco mais exacerbada, então um pouco mais depressiva, que você fica um pouco mais chateada, ela pode não ser um sintoma do seu estilo de vida que está muito corrido, mas sim sintomas da sua flutuação hormonal que já começa a acontecer. Então, o ideal é que a mulher tenha consciência disso, né? Que ela saiba que a perimenopausa e o climatério eles já começam ali a partir dos 40 anos. Então, é sempre bom pensar, com que idade a minha mãe entrou na menopausa,
Eu tenho fatores de risco para antecipar essa menopausa, então eu sou tabagista, eu tive alguma exposição à radioterapia, ou eu não tenho meus ovários, enfim, tem alguns sintomas, alguns fatores que vão abreviar essa menopausa. E fazer o acompanhamento, obviamente, anual com seu ginecologista, porque nessa fase já pode ter essa flutuação hormonal. Então, o ciclo que era bonitinho não fica mais, ele oscila, você menstrua mais tarde, ou antecipa, ou seu ciclo era longo, fica mais curto, ou era mais curto, fica longo. Então, tudo isso são fatores que a gente precisa observar. Fora isso, quando a mulher já entra na menopausa, né, que é depois de um ano que ela não menstrua mais, a gente tem os fatores tristes para nós mulheres, que é a queda, né, a queda, né, a falência ovariana, então a gente não tem mais a mesma produção de estrogênio e progesterona, e isso acomete a nossa saúde como um todo, né, então a gente tem mais ganho de peso, então a gente oxida menos gordura e a gente usa mais massa magra, a nossa taxa metabólica cai em média 100 calorias por dia. Então, se antes minha taxa metabólica basal era 1.000 calorias, na menopausa serão 900. Então, já vai decaindo. Você vai ter que fazer mais... Você tem que fazer mais exercício. Ok. Né? E diminuir o consumo alimentar. A gente muda a nossa composição corporal. Então, quando a gente está na fase fértil, a gente tem mais gordura na região abdominal. Por quê? Porque essa gordura é quem vai ser o nutriente para a mulher quando ela for gerar uma vida, né? Para ela se manter saudável durante a gestação, no puerpério. Já quando a gente não tem mais a presença do estrogênio, essa gordura vai ser mais na parte do tronco e abdominal. Então, por exemplo, a mulher jovem que sempre teve aquela barriguinha, que sempre se preocupou com a circunferência abdominal, porque engordava muito na barriga, na menopausa ela tem que se preocupar o dobro, né? E essa gordura, ela é uma gordura muito inflamatória e ela muda a nossa predominância de fatores pró-inflamatórios. Então, a gente fica mais propensa a ter doenças cardiovasculares, né? Então, a gente tem mais probabilidade de uma síndrome metabólica, que é a bagunça em todos os hormônios, então a gente fica com uma resistência insulínica, então a nossa insulina não vai trabalhar de forma eficiente, com isso a gente vai ter mais fome, com isso a gente vai ficar mais ansiosa. É normal também a mulher na menopausa ter uma questão óssea, então a gente tem que olhar para a saúde óssea dessa mulher, porque o estrogênio ele tem um fator protetor tanto cardiovascular quanto para a nossa saúde óssea. É importante pensar na libido dessa mulher, que também faz parte da qualidade de vida dela. E eu estava ouvindo o seu último episódio, que o Dr. Igor falou bastante sobre as mulheres não falarem com seus médicos sobre a menopausa. Elas normalmente se queixam dos fogachos, mas elas raramente se queixam para o médico dos acometimentos com a região íntima, né? Porque é natural que com a falta do estrógeno a gente tenha uma diminuição do canal vaginal e que a gente fique mais ressecada. Isso propicia com que a gente tenha menos lubrificação, a gente pode ter mais candidíase, pode ter mais infecção de trato urinário. Então, é muito triste para a mulher entrar na menopausa. Então, agora a gente está com um vídeo, mas se enquanto Elô estivesse falando, tivesse me filmado, eu estava aqui já quase caindo, me escondendo. Que boa notícia a gente tem. A boa notícia é que hoje a gente tem informação. E que a gente tem, como o Dr. Igor falou muito bem dito, a terapia de reposição hormonal. Então, eu quando comecei a estudar menopausa, eu fiquei também muito triste. Primeiro que eu já vi que era a partir dos 40 pra gente começar a se preocupar. Segundo, que é o fim, parece, da vida da mulher, né? Porque toda a nossa natureza, ela vai morrendo, né? Por isso que é tão importante a presença dos nossos hormônios sexuais, né? Porque eles vão dar a vitalidade, eles vão dar a jovialidade. Além do mais, depois da menopausa, a gente perde 1/3 do nosso colágeno. Então, ou seja,
as nossas fibras, né, da pele, elas também vão fazendo... E é interessante, porque parece que é meio que uma coisa da natureza mesmo, né? Porque a gente tem uma idade fértil, um tempo fértil, onde a gente tem vitalidade. E a gente, com essa vitalidade, a gente seduz o parceiro pra gente fazer o quê? Procriar. Depois que essa meta de vida acaba, a gente não precisa mais, né? De acordo com a natureza, ser uma mulher bonita, exuberante, viçosa, né? Então, é muito interessante como a natureza age, mas como hoje, a gente, com informação, a gente sabe que a terapia de reposição hormonal para pessoas, mulheres elegíveis, ela faz toda a diferença. E nessa questão da terapia hormonal, aliado a isso, você falou muito bem sobre os exercícios. Existe algum alimento que a mulher, durante essa fase, ela deveria consumir mais? Sim. É muito importante que não deve ser só na fase, né, da menopausa. É importante que esse conhecimento ele já aconteça durante a fase fértil da mulher, né? Então, é muito legal quando eu recebo paciente, por exemplo, que está querendo engravidar, e aí a gente já consegue fazer muitas intervenções nutricionais para que ela comece a ter a consciência do que é uma boa alimentação, do que é uma modulação hormonal fetal, para a gente garantir com que esse bebê e as próximas gerações sejam saudáveis. Então, a alimentação, a gente precisa se basear basicamente na alimentação mediterrânea. Então, grãos integrais, carnes brancas, gorduras boas, frutas, verduras, legumes. E quanto menos alimentos industrializados, processados, refinados a gente consumir, melhor. Por quê? Já se sabe que os alimentos refinados, né, os açúcares, as farinhas, esses alimentos muito processados, eles causam um impacto metabólico muito importante na nossa saúde. Então, a gente tem, por exemplo, o alto consumo de açúcar, já se sabe que ele quebra nosso colágeno também. Então, ele faz uma ligação que a gente chama de glicação, que causa mais envelhecimento da pele e envelhecimento celular. Então, não é só o envelhecimento da nossa estética, mas o envelhecimento do nosso corpo como um todo. Então, para a mulher, principalmente a mulher na menopausa, né, na pós-menopausa, onde ela tem uma resistência maior à insulina, a gente precisa prestar atenção nesse consumo de carboidrato. Em outra mão, essa mulher, ela quer comer mais doce, porque a diminuição do estrógeno faz com que ela queira comer mais. Então, alguns episódios de compulsão alimentar, que, por exemplo, você podia ter na sua TPM, ele vai ficar mais agravado na menopausa. Por quê? Porque o estrógeno, ele modulava um pouco essa vontade, esse apetite. E sem o estrogênio, a mulher vai querer comer alimentos mais palatáveis, principalmente à noite, né? Depois de um dia estressante e tudo mais. E esses alimentos são também responsáveis para piorar a nossa circunferência abdominal, porque eles vão ser... Esse excesso de caloria, ele vai ser convertido em gordura e ele vai para a região abdominal. Né? Então, isso é muito importante a gente fazer essa observação. Interessante. E eu me lembro que em algum momento você, quando falou desse período, né, a partir dos 40, esse cuidado todo, que existe também uma questão de você privilegiar exercícios no período matutino. Eu tenho essa impressão que você já falou isso, é verdade? A gente tem o nosso ciclo circadiano, né? Então, tudo que quando a gente já acorda, o nosso cortisol, ele tá aumentado. Então, a gente fazer atividade física com esse cortisol aumentado, a gente tem mais energia, porque o cortisol, ele é um hormônio muito mal falado, mas é ele que vai dar o nosso estímulo de manhã, matutino, pra gente fazer as nossas atividades. Se a gente de manhã tem um cortisol baixo, a gente tem que se preocupar. Obviamente, é mais fisiológico. Primeiro, tem duas questões, né? Uma que é mais fisiológico para a nossa saúde como um todo, porque somos seres diurnos. E segundo, porque muita gente não gosta de treinar,
né? Então, eu costumo falar que quando a gente tem alguma coisa que a gente não gosta de fazer, faz logo a primeira coisa, porque aí você já tira da frente. Sim. E tem outro fator também, que ao longo do dia, a nossa motivação é como se ela fosse uma carga de bateria. Então, ao longo do dia, você tem um problema aqui, um estresse ali para resolver. Você tem um monte de situações que vão tirando um pouco essa sua motivação e essa sua autoconfiança. E aí, se você deixa para fazer o exercício no fim do dia, você vai falar... A chance de você não fazer é alta. Uhum. Então, é muito importante. Por isso que eu falo, não gosta de fazer qualquer coisa, faz primeiro. Sim. Tira da frente já. Sim. Porque hoje em dia, o exercício e a alimentação são os pilares, assim, para a longevidade, né? Sim. Agora, tem um outro ponto que eu tô aqui pensando, não só na mulher, durante a menopausa, e muitas vezes muito produtiva ainda, e o homem executivo também, você acaba concentrando compras ou por um terceiro ou pela internet. E existe toda uma questão do rótulo que você fala muito, desde um leite, né? Outro dia eu tirei uma dúvida com você, olha, o supermercado me entregou esse leite, não esse. Qual é melhor? E não era, né? Então, como minimizar essas questões e o quanto isso é importante na escolha de um produto no supermercado? É fundamental, né? Por isso que a abordagem nutricional, hoje em dia, ela vai muito além de você só falar o que a pessoa deveria comer, né? A gente, né, durante o meu protocolo de atendimento, eu busco mostrar todos os pilares que conduzem essa orquestra dessa alimentação saudável, desses bons hábitos, né? Então, a gente tem a questão da leitura dos rótulos. Então, o que tem naquele produto? Porque nem todo produto industrializado é ruim, né? A indústria está aí para trazer benefícios também para a gente. Então, é essa orientação, é mostrar o que é um rótulo limpo de um rótulo completamente cheio de conservante, edulcorante, enfim, dos antes da vida. Outra parte importante é a gente trazer consciência de algumas coisas. Então, a gente tem uma questão que se chamam xenobióticos, que são produtos que agem nos nossos receptores hormonais. Então, eles são disruptores endógenos. Então, a gente tem receptor de insulina, do T3, do T4, dos nossos hormônios. Então, quando a gente consome muitos produtos ricos em xenobióticos, que são derivados do plástico, os metais pesados, tudo isso, eles se acoplam a esses nossos receptores. Por isso que a gente fala tanto em comida de verdade. Porque a comida de verdade, exceto, obviamente, as que são ricas em agrotóxicos, né? A gente precisa orientar esse indivíduo para que ele consuma menos esses produtos que tenham esses xenobióticos. Então, onde a gente encontra os xenobióticos? E por que é ruim? Porque para a mulher, por exemplo, ele vai se acoplar num receptor de estrogênio. E aí o nosso estrogênio, que é perfeito para a gente metabolizar e ter as boas ações dele, a gente não vai ter. A gente vai eliminar o bom, porque o nosso receptor vai estar acoplado com um produto que a gente consumiu. E assim, a gente não precisa querer ser perfeito e fazer tudo certo, mas a gente começar a ter consciência. Então, eu tenho bisfenol, que é um produto derivado do petróleo, no copinho plástico. Eu tomo na minha empresa café nesse copinho. Aí eu tomo 6 cafés no copinho plástico. Então, o copinho com o café quente, você vai estar consumindo isso. Então, diminui, troca, joga fora o copinho, pega uma xicrinha, leva uma xicrinha sua de casa. Aí eu vou tomar uma água na rua. Bom, você tá na rua, vai fazer o quê? Vai passar sede? Não, aí você vai fazendo esse equilíbrio, né? Então, sempre que você puder ter essa consciência, a gente traz isso para o paciente, né? A gente traz isso para o indivíduo. Então, tem os xenobióticos, tem a questão do sono, que é tão importante, né? Então, a gente estava falando dos executivos e da mulher. O sono é algo que é muito negligenciado.
né? Ninguém faz uma higiene do sono, né? Que são hábitos, rotinas, rituais que a gente faz para que a gente acalme a mente antes de dormir, para que esse sono seja reparador. O sono, ele nada mais é do que um momento em que a gente vai regular todo o nosso sistema que foi utilizado ao longo do dia, para que no outro dia essa máquina esteja de novo funcionando. Então é como se fosse uma limpeza do ar-condicionado. É isso que a gente faz durante o sono. Então a gente combate infecção, faz célula de imunidade, repara danos celulares, tudo isso durante o sono. E aí, se eu tenho um sono em que eu jantei muito tarde, por exemplo, aí o seu corpo não vai reparar nada, ele só vai trabalhar a digestão daquilo que você comeu. Ou eu acordo muitas vezes durante o sono, então vamos tentar investigar por que você está tendo esse sono picado. Então, no caso da mulher, na menopausa, a gente já sabe que é um fator importante e que vai trazer outros acometimentos à saúde dela, né? Então, são pilares que a gente precisa conversar com esse paciente. Investigar. E, Elô, se eu amanhã tiver um dia super corrido, tenho uma apresentação para fazer, receber vários convidados internacionais, né, aquele estresse, o que eu não deveria, ou o que eu devo comer, o que eu deveria fazer no dia anterior? Principalmente fazer sua atividade física, até no dia que você for receber ter esse dia tão cheio de coisas. Treina, porque durante o treino, a gente tem um fator, o melhor fator para a gente ter uma melhor neuroplasticidade cerebral é o exercício físico, principalmente o de força. Então, é um fator que a gente chama de BNDF. A gente pode conseguir ele através de alguns hábitos alimentares, mas o que é mais eficaz, né, ou de suplementação, mas o que é mais eficaz é o exercício físico para a nossa neuroplasticidade. Então, se você começa o dia fazendo exercício físico, você já vai ter liberado endorfina, você já vai estar com o seu corpo em movimento, você já vai estar pensando que você fez o que tinha que ser feito, então vai te dar mais uma melhora na sua autoestima. Isso no dia, né? No dia anterior, uma alimentação mais limpa possível, né? Então, tenta jantar mais cedo, comer um alimento de mais fácil digestibilidade, que você já esteja acostumado. Então, pode ser uma sopa ou um grelhado com os legumes e um arroz, enfim. Nada que seja muito gorduroso, obviamente. Então, não vai sair para tomar uma cerveja ou comer um hambúrguer. E manter a sua alimentação da melhor forma possível ao longo do dia, né? Para que no dia seguinte você esteja com disposição. E essa história de suco verde, smoothies, isso faz sentido? Isso tudo faz parte, né? Quanto mais cor a gente traz para a nossa vida, mais fitoquímicos a gente tem. Então, o suco verde é que ele ficou muito familiarizado por ter um poder detox, enfim, isso tudo são fatores que ele pode ajudar, mas ele não é toda esse protagonista, né? Porque a gente já tem no nosso corpo um sistema detoxificante. Então, a gente, obviamente, com um suco verde, um suco vermelho, a gente vai estar trazendo mais nutrientes para esse indivíduo. Mas a gente tem muitas estratégias, então... Por exemplo, um suco vermelho com beterraba, melancia, a gente tem um excelente pré-treino, né? Porque tem nutrientes ali que fazem com que a gente tenha uma melhor vasodilatação, então a gente leva mais nutriente para o músculo. O suco verde, ele tem clorofila, ele tem vários nutrientes que ajudam, né? Se você coloca um gengibre, se você coloca uma curcumina, então tudo isso são nutrientes fitoquímicos que vão te ajudar, obviamente. Mas nada sozinho faz milagre, né? Faz milagre. E queria tirar uma dúvida aqui. Quando a gente fala sobre alimentação, eu acho que existem, né, esses mitos, talvez. Eu queria te perguntar duas questões. Primeiro, no caso dos homens, existe uma peculiaridade no sentido do homem ser um pouco mais resistente que a mulher
em ter uma iniciativa ou se cuidar, e se existe um apoio que nós, na nossa casa, com a nossa família, a gente deve dar um para o outro, desde do filho, ou isso depende muito da pessoa querer? O homem, ele é mais resistente mesmo. Tanto eu converso muito isso, né, com os professores de educação física, personal trainer, e eles falam que é muito melhor, mais gostoso treinar a mulher do que o homem. Claro que tem os homens que gostam de treinar e tudo mais, mas aquele homem que vem um pouquinho já com uma cinturinha abdominal maior, que ele já não tem um hábito muito saudável de vida, ele é mais difícil continuar, né, dar continuidade. A mulher não, a mulher, se ela decide fazer um treino, ela pode ter um pouco de resistência, obviamente, no começo, mas depois que ela engata, ela vai. Então, o homem, ele tem uma resistência, seja para ir no médico, né? Seja para qualquer coisa relacionada à saúde, o homem, ele é um pouco mais displicente. Isso é no geral, assim. Eu não sei se tem uma questão com a nutrição, né? Não sei se tem, mas é com tudo, né? Então, quando eu atendo mulheres, por exemplo, que estão fazendo tratamento para fertilização, tratamento de reprodução, elas vêm com todo engajamento e vontade porque querem ser mães. E aí eu sempre puxo, mas cadê o pai, né? Ele é dono de 50% dessa criação. E poucos vêm. Né? A não ser que eles tenham realmente uma questão morfológica, né? Do sêmen, enfim, que precise de uma modulação com a nutrição. Mas, no geral, eles não têm muito esse cuidado. A mulher, eu acho que a gente já tem uma visão, né? Por sermos mulheres, gerar vidas, né? Mãe, a gente já tem essa coisa do cuidado. Então, também é muito mais fácil quando a mulher quer engravidar, ela muda todos os hábitos. E não é por ela, né? Eu sempre falo. Você tá mudando todos esses hábitos por outro ser. Por que você não faz isso por você, né? Então, a gente tem mais essa questão da empatia, né? Do amor, do cuidado. Isso eu acho que é uma coisa feminina mesmo, Elô, e sobre jejum intermitente? É moda? Não, faz sentido? Ele tem muitos benefícios. Ele é para saúde mitocondrial, como eu falei no começo, o jejum intermitente ele é excelente para a gente renovar essas mitocôndrias. Mas tem que ser acompanhado. Porque nessa janela de alimentação, a gente tem que adequar todas as necessidades que essa pessoa precisa, né? Então, a gente tem alguns protocolos. A gente pode fazer o nosso jejum fisiológico todos os dias, de 12 horas. Isso não vai impactar em questão de emagrecimento, mas fisiologicamente é muito saudável, né? Mas se você quiser fazer um jejum mais prolongado, de 18 horas, aí eu recomendo que tenha um acompanhamento. Porque nessa quebra de jejum, por exemplo, a primeira refeição é muito importante, né? Porque você está em jejum por muito tempo. Então, o seu corpo está sedento por nutrientes. E aí você come alguma coisa que excrete muita insulina, então é um hormônio que, se excretado de forma muito assiduamente, muito rápido, ele é mais inflamatório, né? Então a gente precisa fazer um acompanhamento para que isso seja efetivo, né? Eficiente. E, bom, eu ficaria aqui perguntando várias coisas. Acho que a gente tem que marcar um novo para falar, inclusive, do boom da Ozempic, que está movimentando não só o mercado do emagrecimento. Mas, antes da gente finalizar, eu gostaria muito que você contasse onde as pessoas te acham. Bom, eu tenho o meu Instagram profissional, que é @elocamarinha.nutri. Então, vocês podem me procurar pelo Instagram, que eu vou estar disponível. Que bom. E, para a gente finalizar, se você fosse capa de uma importante revista, qual seria a sua mensagem e para qual público? Bom, hoje, meu público principal de atendimento são mulheres, né? Então, eu trato da saúde feminina. Então, esse é o público. E o que eu diria é para que as mulheres se olhem com mais carinho, com mais autocuidado. Porque a gente se perdeu muito, eu acho, que nessa questão do feminismo, nessa coisa da gente querer
abraçar tudo, segurar todos os pratinhos, a gente se perdeu um pouquinho. Então, o que eu vejo muito no consultório são mulheres que não se conhecem. Então, elas não têm essa percepção de quem são, né? Então, esses pequenos sintomas sutis que a gente falou lá no começo da menopausa, elas não sabem porque elas não têm mesmo esse autoconhecimento. Então, é que elas se cuidem, se olhem. Muito bem. Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito gostoso. Bom, para quem já viu, a Elo é minha irmã, eu tenho a chance de grudar e sugar todas as questões, mas a gente acaba não conseguindo no dia a dia, então é mais uma consulta e eu fiz questão de dividir isso com vocês, porque faz todo sentido para a nossa vida, para a nossa saúde. E agradeço muito, ouvintes, mais um Dani Talks com vídeo agora, para que vocês conheçam a gente, os convidados, e até o próximo.